Bom, gente, aqui está o nosso terceiro vídeo, tá certo? Não esquece, se estiver gostando, hermenêutica simplificada, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e compartilhe. Lições para a vida, vamos dar continuidade. Nesse conceito nasce um princípio. Qual é o princípio simples? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Ou seja, para eu entender um texto, eu tenho que compreender o contexto que esse texto está escrito. Se eu não for para o contexto desse texto, aí eu vou criar uma heresia. O que é que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou ler um texto, vou mostrar o contexto e vou explicar esse texto de três maneiras. Eu vou explicar esse texto trazendo duas exegeses e vou trazer a explicação real desse texto dentro do seu contexto textual. O texto está aqui na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Fazendo aqui uma referência ao sangue. Abstenha-se, ou seja, pare de comer sangue. E a Levítico, no caso, capítulo 17, a partir do versículo 10, diz assim: e qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer a expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará a expiação pela alma. Porém tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem um estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. E aqui o texto segue, tá bom? No final, no 15 diz: de toda alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou deslacerado, lavará os seus vestidos e a banhará com água, e será sua imunda até a tarde. E será imunda até a tarde. Depois será limpa. No 14, desculpa, vou ler o 14 aqui, tá, gente? Portanto, é a alma de toda a carne, o seu sangue, é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. Bom, vamos agora entender o texto. O que é uma exegese? Uma eusegese. Eu vou usar essa explicação de maneira simples. Como estudioso, eu consigo fazer isso de maneira simples e tranquila, porque isso nos é ensinado. Então, eu vou ler esse texto de duas dimensões. Eu vou mostrar uma crença comum, que é dita entre alguns religiosos, que diz o seguinte: é proibido comer sangue. Logo, também é proibido fazer doação de sangue. O que é que esses religiosos vão lhe dizer? Não, você não pode doar sangue porque o texto diz que é proibido comer sangue. Se é proibido comer sangue na Bíblia, então a doação de sangue também é uma forma de você estar comendo sangue. Por quê? Porque quando alguém está enfermo, que precisa ser alimentado, por onde é que ele é alimentado? Pela veia, através do soro. Então, a doação também é como se a pessoa estivesse comendo sangue, e a Bíblia proíbe comer sangue. Bom, aí você vai lá para Atos, que eu li para vocês, 15 e 20, diz que devemos nos afastar da idolatria, nos afastar da prostituição, da comida sufocada, do animal morto, sufocamento, e do sangue. Se você não entender o contexto disso, você vai dizer: não, pô, que interpretação legal, então eu não vou mais fazer doação de sangue. Porque doação de sangue é pecado. A Bíblia diz que eu não posso comer sangue, e comer sangue é pecado. Mas aí eu vou lá para Levítico. O que é que o texto está dizendo? Está dizendo que eu não posso doar sangue? É isso? Não. Primeiro, gente, na época em que o texto foi escrito, nem sonhava em existir doação de sangue. Então, doação de sangue naquela época não tem sentido. Segundo, o sangue que o texto está se referindo aqui é o sangue dos animais.
Levítico vai falar sobre isso. Deus, antigamente, pedia que os judeus sacrificassem animais. E o texto dizia que ao matar o animal, o sacrifício era feito através do sangue, como está escrito, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então ele diz que a alma do animal estava no sangue. Então, por causa desse contexto, é proibido comer sangue de animais para o povo judeu. Em nenhum momento faz-se qualquer referência à doação de sangue ou à transfusão de sangue entre vidas. Sangue realmente é vida e, textualmente falando, não há nenhum problema de eu dar vida pelo meu irmão. Pelo contrário, né? Jesus deu a vida por nós, vertendo o seu sangue na cruz, e nós podemos fazer a mesma coisa. Então perceba, um texto usado para justificar a não transfusão de sangue de maneira errônea. Não há nada nas escrituras que proíba a transfusão de sangue, mas existem intérpretes que interpretam isso fazendo uma exegese desse texto. Segundo ponto, aí eu vou pegar esse mesmo texto para pedir dinheiro para você, tá bom? Então eu vou dizer assim: a Bíblia diz que devemos nos afastar do sangue, e sangue é vida. Então, tudo que é construído pelo sangue, nós devemos nos afastar, nós não devemos estar pegados. Então, se você, meu irmão, entende essa verdade, então entenda, o teu trabalho vem do suor, vem do teu esforço. E quando você se esforça, você então está dando o seu sangue para construir um bem, para fazer dinheiro chegar na sua conta. Então você agora vai doar, você vai agora se afastar desses bens materiais, e você vai doar esses bens materiais. Tudo que vem do sangue você não deve querer. Então você vai agora se afastar dos bens materiais e doar tudo para uma religião, ou para uma instituição de caridade, ou para mim. Você vai doar tudo para mim, porque está escrito que você tem que se afastar do sangue, então tudo que vem do sangue não vem para você. Então, se você está dando sangue por esse trabalho, sangue pela sua empresa, e você está ganhando muito dinheiro, você não pode ficar apegado a esse dinheiro. Você precisa trazer para mim. Perceba, dois povos diferentes, mas em todos eu falei tudo, menos o que o texto diz. Eu criei uma teoria. Você pode achar, porque teoria é ridícula. Mas infelizmente é o que acontece no meio religioso. Tem muita teoria ridícula. Mas se você não compreende o que o texto diz, você vai se tornar refém dessas teorias ridículas. Então fica o meu conselho para vocês. Vá para o texto e dague o texto, pergunte ao texto. O que o texto diz é que realmente importa para a gente. E aí você pergunta, mas pastor, o que é que o texto está dizendo ali? Simples. Jesus, ele vem ao mundo, os primeiros cristãos, eles começam a ter um conflito. Eu estou analisando o contexto desse texto. Um conflito entre as antigas práticas judaicas e as práticas gentílicas, porque muitos gentios, muitas pessoas não judias estavam se convertendo à fé cristã. E aí a igreja se reúne para definir quais das práticas observadas pelos judeus deveria ser conservado pela igreja dos gentios, para que não houvesse um peso entre os gentios maior do que os gentios pudessem suportar. E nessa conclusão, os apóstolos fazem o primeiro concílio eclesiástico, o concílio de Jerusalém, e lá eles chegam a essa conclusão. Olha, não comam sangue de animais. Então, o sangue aí é não comam sangue de animais. Não andem no meio da idolatria pagã, porque isso aborrece a Deus. Está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás. Não se prostituam e não fiquem comendo carne sufocada. Então, essa é a explicação simples do texto. Qualquer outra coisa além disso é uma eusegese, é uma exegese, é uma heresia. O texto ele é simples, o texto está falando apenas
que a igreja gentílica, que estava chegando agora, crendo no Messias, crendo em Jesus, deveria se afastar dessas coisas. Se afastar da prostituição, da idolatria, da carne sufocada e do comer sangue de animais. Isso é o que o texto diz. O que as pessoas colocam em cima do texto é por conta e risco. Para nós cristãos que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não vale o que as pessoas inventam ou criam. Vale o que o texto diz, o que a palavra de Deus diz. Deus abençoe. E aí vamos agora para o nosso último vídeo dessa série Hermenêutica, lições simples para a vida. Tá bom? Deus abençoe.